Meu amigo torcedor, hoje é dia de Vasco da Gama, às 9h30 da noite, Vasco e São Paulo se enfrentam pela 11ª rodada de Campeonato Brasileiro, um sábado de tirar o fôlego do torcedor Cruz Maltino. E é claro, aqui neste Acorda Vascão, iremos trazer a você, torcedor Cruz Maltino, todas as últimas informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre esse jogo decisivo e importantíssimo contra o Clube Paulista dentro de São Januário, jogo que inclusive será marcado por um protesto por parte da torcida, de algumas torcidas organizadas do Vasco da Gama, pedindo aí público zero. Vamos falar também sobre algumas outras informações envolvendo a janela do meio do ano e a chegada de reforços, nomes como Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Thales Magno, o que é verdade, o que é mentira. A gente vai comentar com vocês aqui agora neste vídeo, falar também sobre Dimitri Payet, que está fora da partida de hoje, mas tende a voltar já na próxima semana e está muito feliz e animado com a possibilidade de jogar aqui no Vasco ao lado de Felipe Coutinho. Então, assim, um Acorda Vascão com muita novidade, com muita informação, que é claro, você aí, como bom torcedor vascaíno, está à procura das últimas informações do Vasco da Gama, jamais poderá perder. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do Torcedor Vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva aí no nosso canal. Agradecer por todo o apoio, toda a ajuda que vocês vêm dando ao crescimento do nosso conteúdo, mas é claro, contamos com você para que possamos chegar a cada vez mais pessoas, e para isso a sua inscrição é de suma importância. Então, se inscreva, curta também o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero construir aqui, neste Acorda Vascão, com você, torcedor vascaíno, falando primeiramente sobre um assunto que saiu nas últimas horas desta sexta-feira, no caso ontem, sobre o grupo norte-americano que era, até há 2, 3 semanas atrás, o sócio majoritário da Vasco da Gama SAF. Porque enquanto, nesse momento, os bastidores do futebol do Vasco da Gama estão bastante agitados e intensos com as mudanças nesse momento feitas pelo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho, dentro da SAF, uma situação na Bélgica pode dar sim alguns indícios importante do futuro da SAF do Vasco da Gama no mercado. Na quinta-feira, no caso anteontem, o Standard Liège, clube belga, que é uma propriedade da 777 Partners, confirmou oficialmente que está passando por um potencial processo de venda. Inclusive, houve até uma nota oficial do Standard Liège nas redes sociais, onde o clube diz que, abre aspas, o processo que permite potencial investidores mostrarem seu interesse em uma potencial compra está prosseguindo como desejado, e que esses interessados terão acesso à informação para se posicionar nas próximas semanas. O Liège também informa que regularizou o pagamento e solicitou o fim de um transfer ban que sofreu. Vamos explicar aqui essa publicação feita pelo Standard Liège. Hoje está confirmado, o Standard Liège está no mercado à procura de um investidor, está aberto a ouvir interessados em comprar o clube belga. E 2 pontos citados no final da nota. 1, a regularização de pagamentos, pois o 777 Partners fazia, com que o clube belga não pagasse os seus débitos em dia. Os funcionários do Standard Liège fecharam o ano de 2023, no caso a temporada de 23-24, sem pagamentos, com atrasos salariais, e além disso, o clube belga sofreu um transfer ban, ou seja, foi impedido de contratar jogadores, de regularizar atletas por conta dessa decadência financeira que hoje vive o grupo norte-americano ao redor do mundo. Não à toa, Standard Liège hoje foi colocado à venda. Informações que a 777 tem 99% das ações do clube belga, que viu temporariamente também, é claro, num grande problema financeiro, um problema financeiro, inclusive, muito conturbado nestes últimos meses dentro do Standard Liège junto ao grupo norte-americano. Na semana, a justiça condenou inclusive o Liège a devolver 3 milhões de euros, ao em torno de 17 milhões e 400 mil reais, ao ex-proprietário do clube, Bruno Venance, que à época emprestou dinheiro a 777 Partners. Além disso, em outra movimentação, o diretor Jean-Michel Javot deixou o comando da equipe belga, se da subsidiária da 777 na Bélgica. Então, assim, muitas mudanças estão acontecendo. Realmente prova mais do que nunca, o quanto foi importante para o Vasco da Gama
se livrar o quanto antes do grupo norte-americano. E o Pedrinho, ele está deixando sempre muito bem claro isso, né? Através de suas entrevistas, através de seus posicionamentos, ele realmente evidencia como o Vasco com o grupo norte-americano não daria jeito. E como foi um ponto importante de preocupação que fez o Pedrinho ligar o alerta e o quanto antes desacoplar, desassociar o Vasco da Gama da 777 Partners. Não à toa, né? Além dessa informação que a gente acaba de trazer a vocês do Standard Liège, o próprio Vasco internamente vinha sofrendo já com grandes problemas relacionados a dívidas. A gente tem informações aí nesses últimos dias que o Corinthians está cobrando 8 milhões e 700 mil reais ao Vasco pela compra do Lucas Piton, que aconteceu lá no ano passado e ainda não foi toda paga. Ou seja, o Vasco tem débitos pelo Corinthians, com o Corinthians, por um jogador que já chegou no Vasco da Gama há mais de um ano. É um absurdo, gente. Não podemos tratar isso como algo normal. Além disso, também foi-se descoberto que o Vasco tem mais de 10 jogadores com luvas atrasadas e havia uma dívida com o Nacional do Uruguai que foi quitada. Essa dívida evitou o transfer ban. O Vasco poderia chegar nessa janela de transferências sendo impedido de contratar jogadores por conta do transfer ban, por conta de dívidas que o grupo norte-americano criou dentro do Vasco. Isso foi revelado pelo Pedrinho. Então, assim, são situações muito complexas, muito complicadas que o grupo norte-americano deixou a Vasco da Gama SAF e o Pedrinho hoje se vira para tirar o nosso Vasco da Gama dessa situação. Inclusive, essa dívida com o Nacional era até bem pequena, uma dívida no valor de 300 mil reais, mas era uma dívida que poderia causar sérios problemas esportivos ao nosso Cruz Maltini. Então, o Vasco está fazendo de tudo. Pedrinho está fazendo de tudo que pode. Não à toa, né? A gente tem informações aí que vai ser criada uma comissão para investigar esse processo de venda do Vasco da Gama ao grupo norte-americano, investigar algumas atitudes, ações das antigas gestões que passaram pelo Vasco da Gama, principalmente as gestões de Alexandre Campelo e Jorge Salgado, que são os dois nomes aí que estão na mira hoje dessa comissão de investigação dentro do nosso Cruz Maltino, uma comissão de inquérito que será formada por 14 conselheiros vascaínos e terá um prazo aí de 120 dias. Então, pontos como informações dadas inclusive pelo GE, né? Como se deu o processo da escolha da empresa norte-americana para a aquisição de 70% da SAF, identificando a participação dos membros da diretoria administrativa, dos vice-presidentes, empresas de consultoria, de associados, do Clube de Regatas Vasco da Gama e de qualquer outra pessoa envolvida na demanda. Ponto 2. Como se deu o processo de assinatura do contrato entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a empresa 777 Partners para a compra-venda de 70% das cotas da Vasco da Gama SAF, identificando a participação dos membros da diretoria administrativa, dos VPs, de associados do Clube de Regatas Vasco da Gama e de qualquer outra pessoa envolvida na demanda. E mais 2 pontos aí também que foram citados. Os valores foram eventualmente pagos para quem e para quem, a título de comissões, assessoria, despesas, entre outros, envolvendo os atos preparatórios e a assinatura do contrato entre o CRVG e a empresa 777 Partners. E finaliza, como se deu a utilização dos valores aportados pela empresa 777 Partners. Para onde foi, de uma forma resumida, os 120 milhões que caiu em 2022, os 70 milhões do aporte ponte que caiu em 2022, os 120 milhões que caiu no ano passado, em 2023. Para onde foram os 310 milhões de reais que já caíram no Vasco da Gama. Então, assim, são essas algumas das coisas que o Vasco da Gama buscará nessa investigação do processo de venda. Sobre já o caso Campelo, algumas situações, como, por exemplo, análise sobre desvios nos depósitos do FGTS de funcionários do clube, análise sobre o aumento significativo nas contingências trabalhistas do clube a partir de 2020, análise sobre possíveis irregularidades em contrato com fornecedores, tudo isso será visto por atual comissão a gestão de Alexandre Campelo. Então, assim, a casa vai cair, tá? Se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa, assim, mal feita dentro do Vasco da Gama nesses últimos anos, que beneficiaram partes, vai ser exposto. E automaticamente sendo exposto, meu amigo, eu não sei o que será feito, mas tenho certeza que pode sim ser passível de crime. E o Vasco vem se virando. Os débitos, né, as dívidas eram algo tão grande internamente que até o próprio Dimitri Payet chegou a ficar sem receber, né? A gente teve essa informação que o camisa 10 francês ficou sem receber os seus direitos de imagem dentre os meses de março e abril. Aliás, não recebeu o salário dentre os meses de março e abril e está desde o ano passado sem receber os seus direitos de imagem. O Meia está muito triste com a situação atual, não por conta dos atrasos, nada a ver, mas por conta do problema de lesão que vem sofrendo. O Payet não está conseguindo ter um rendimento dentro de campo por conta das suas ausências dentro das 4 linhas, está muito chateado, está muito triste, ele vem sentindo uma fase e pior do que tudo, né? Além de ver a má fase do Vasco, ele sabe que não pode ajudar por conta da lesão, deixa ele ainda pior. Então hoje o momento de Payet dentro do Vasco da Gama é um momento muito ruim, é um momento muito complicado, mas mesmo diante até desse momento, em nenhum momento Payet evidenciou um desejo de sair.
Pelo contrário, quer ficar, tá feliz, tá animado. Pedrinho Felipe, presidente, diretor técnico, de acordo com informações, vem acompanhando aí de perto o camisa 10 francês para dar esse suporte. Quer que o camisa 10 esteja completamente tranquilo e 100% apenas para retornar aos gramados. Exatamente por esse motivo ele não estará em campo hoje contra a equipe de São Paulo, pois não está 100%. A diretoria entende que não pode perder o nível técnico do Payet e pensa que a criatividade hoje que temos com o Dimitri Payet ao lado de Felipe Coutinho poderá formar uma dupla de meio campo muito importante para o Vasco no restante dessa temporada de 2024. Então, assim, o Vasco hoje trata de uma forma completamente louca a possibilidade de uma saída do jogador. Na semana passada, inclusive, né, o pessoal lá da mídia vascaína, uma informação confirmada ontem pelo jornalista Lucas Pedrosa, é de que, no caso de Dimitri Payet, foi um pedido de Coutinho a sua permanência na equipe. Assim, durante toda a conversa que aconteceu entre Pedrinho, Felipe Coutinho, membros da atual diretoria do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Felipe pediu que Payet estivesse no Vasco neste segundo semestre, pelo menos. Então foi uma exigência de Coutinho, foi um pedido de Coutinho a permanência do camisa 10. E o Payet se animou muito com a chegada de um atleta do calibre de Felipe Coutinho. Jogador que fala inglês, um jogador que automaticamente, por falar inglês, vai facilitar o dia a dia do Payet dentro do CT Moacir Barbosa. Tem muitos pontos positivos que o próprio Payet vê na chegada de Felipe Coutinho. Não apenas pela questão técnica, tá? Mas pela questão tática, pela questão de grupo, pela questão de amizade. O Payet está muito empolgado, está muito animado com a possibilidade de jogar ao lado de Felipe Coutinho com a camisa do nosso Cruz Maltino. E tá chegando, né? A gente informou ontem a vocês, volto a repetir hoje. Felipe Coutinho ontem treinou ao lado de Souza e Alan na Barra da Tijuca. Nome que de fato negocia com o Vasco da Gama, tem conversas avançadíssimas com o nosso Cruz Maltino. Não apenas ele, como também Souza e Alex Teixeira estão próximos de um acordo com o Vasco. Era o grande nome, né? Além desses três, o Alan, um grande sonho de consumo, principalmente do presidente Pedrinho, que chegou a colocar o nome do Alan na mesa do Vasco no início dessa temporada de 2024, mas não foi aceito pelas pessoas que trabalhavam no Vasco da Gama à época. Então o Alan vai para o Botafogo, o Vasco perde uma baita de uma oportunidade de ter no seu elenco um jogador de Copa do Brasil, aliás, um jogador de campeonato, de Liga dos Campeões, de campeonato inglês, de Copa do Mundo. É um jogador diferentíssimo. O Alan, e o Vasco não terá esse atleta dentro do grupo, mas apesar de não ter o Alan, né, o Vasco vai repatriar nomes como Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Coutinho esse que faz com que o país esteja muito feliz com a possibilidade da sua chegada. Ontem temos até informações sobre o Tales, né? E realmente é verídico. A gente reitera aqui a vocês nesse Acorda Vascão, né? O Vasco procurou o Tales, o Vasco está interessado no Tales, formalizou uma proposta ao New York City pelo jogador, um empréstimo até o meio do ano que vem, com o Vasco arcando 100% dos salários do Tales Magno e ele sendo automaticamente valorizado, né, no mercado do futebol brasileiro. A ideia inicial, o projeto inicial do Tales seria uma saída diretamente para o futebol europeu, mas como hoje talvez isso possa não ser viável, ele sim acaba pensando na possibilidade de um retorno ao Brasil. O New York City já precificou o Tales no mercado. New York City quer entre 58 e 87 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do jogador, um valor assim completamente fora do normal, se tratando de futebol brasileiro, mas é o nome precificado pelo Tales no mercado da bola e cabe ao Vasco querer pagar ou não. É um grande nome, um nome que ajudaria demais esse setor ofensivo do Vasco da Gama, que é principalmente uma posição tão carente, né? O Vasco carece de atacantes, o Vasco carece de pontas desequilibrantes e sem dúvida nenhuma o Tales Magno é um desses nomes. O Vasco indo forte aí ao mercado, atacando forte, um jogador grande do futebol americano, né? Porque atua nos Estados Unidos da América, então é um jogador que interessa muito. O Vasco fez proposta, uma negociação assim difícil, dura, complicada, mas hoje a diretoria do Vasco aguarda a resposta por parte do New York City. E além disso também temos informação a trazer a vocês, e é claro, sobre mais um outro nome que o Vasco buscou no mercado da bola, que é o zagueiro André Ramalho. Até o momento não temos nenhuma novidade sobre a situação do jogador, mas é importante para a gente entender qual deve ser a postura que o Vasco da Gama adotará nessa janela de transferências. A gente viu um Vasco que está tentando a contratação do Tales Magno, formalizou uma proposta pelo atleta. A gente viu um Vasco da Gama que também há poucos dias atrás esteve tentando a contratação do André Ramalho, um zagueiro que atuou como titular no PSV, um dos maiores, se não o maior clube do futebol holandês desses últimos anos, e o Vasco está tentando essa contratação. É um nome grande, é um nome forte, um zagueiro muito interessante, inclusive para o setor defensivo, e com a saída do Medel, o alívio na folha financeira, como esse jogador está livre no mercado, o Vasco pode utilizar essa grana que dava a Medel para ter André Ramalho dentro do grupo. Bom nome também, torcedor, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, falar sobre o que rolou ontem
lá no CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí na imagem a vocês, Álvaro Pacheco foi ao CT para se despedir dos funcionários do clube. O português, mesmo diante dos resultados ruins, era muito querido internamente, tinha um ambiente muito bom com todo o corpo de funcionários do Vasco, um ambiente respeitoso, onde todos se tratavam muito bem. Uma pessoa até próxima confidenciou aí a Arena Cruz Maltina que o Álvaro Pacheco era gente boníssima. Então, assim, uma pessoa muito gente boa, um português que realmente conseguiu encantar os funcionários do CT Moacir Barbosa com o seu jeitinho de ser. E só para uso de informação, tá? Muito se criticou a saída do Álvaro Pacheco, a demissão do técnico português, a queda do futebol brasileiro mediante, né, a demissão tão precoce de um treinador que não teve tempo de apresentar um trabalho aqui no Vasco. Mas só um recado aí a todos vocês da imprensa que estão criticando a saída de Álvaro Pacheco. A falta de vitórias fez também com que o técnico que esteve no Vasco da Gama dias atrás fosse demitido do Estoril em 2023. Assim que chegou ao Estoril, ele foi bem, mas teve uma sequência de 4 jogos sem ganhar. E após essa sequência ele acabou sendo desligado. Foram no total pelo Estoril 8 jogos, 3 vitórias, um empate e 4 derrotas, sendo os últimos 4 jogos, no caso sem nenhuma vitória, com um empate e 3 derrotas, o que custou a sua demissão. Então, o Álvaro Pacheco já é um nome que está acostumado com isso, a não apresentar um bom trabalho e ser demitido. Não é culpa do Vasco, culpa é dele, que internamente não conseguiu desenvolver um bom trabalho com o elenco que teve em mãos. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo deste sabadão. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante e contamos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. Hoje é dia de Vasco. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.